Namastê, muito bom dia. Por que você procrastina e não sabe fazer diferente? Hoje nós vamos falar sobre procrastinação, né? A gente começar a fazer as coisas e não terminar ou nem começar. E trazendo essas questões aí. Então, hoje o tema é procrastinação. Então, vamos, para quem não me conhece, o meu nome é Ludmila Lorena, eu sou consteladora familiar, trabalho aí com a visão sistêmica, trazendo para as pessoas a profundidade, a raiz das suas questões dentro da constelação familiar, dentro do seu inconsciente. A gente vem trazendo aí as raízes, aonde vem as suas questões, podendo te ajudar na sua vida, destravar, liberar o seu fluxo de vida através da constelação familiar. Então, a minha proposta é trazer essas lives para que vocês tenham mais clarezas. E hoje a clareza que eu quero trazer para vocês é a procrastinação, que é um assunto muito recorrente, muitas pessoas me pedem. Eu fiz uma aula semana passada sobre esse tema e aí o vídeo não ficou muito legal, eu falei, então eu vou fazer a live aqui pro pessoal, tá? Então, antes de mais nada, quem procrastina aí, vamos mandando um aviãozinho pra galera procrastinadora, pra gente poder, acho que poder contribuir aí, me auxiliem, né? Porque eu só posso ser porque nós somos. Então, a gente chamar o pessoal para vir assistir a live, ver, né, para poder ver se traz algumas clarezas aí para vocês, tá bom? Então vamos lá, cada um mandando 5 aviãozinhos, vai chegando, deixando o pessoal chegar aí. E aí o que a gente vai começar a falar hoje? A gente vai falar sobre a procrastinação. E o que é a procrastinação? É deixar de fazer algo que é necessário ser feito, tá? Então o que a gente pensa, né? Não, eu vou deixar para depois eu faço, segunda-feira eu começo, né? Agora não, amanhã eu vou fazer. Esse é o movimento de quem vive dentro da procrastinação. Então fica cheio de, ou nem começa, ou fica cheio de janelas que vai abrindo e não consegue trazer uma sequência para tudo isso. E o que eu quero trazer para você é o quê? Qual que é a raiz disso? O que seria essa procrastinação? Eu vou construir aqui, fiquem comigo até o final, porque eu quero construir com vocês um raciocínio para que vocês possam entender com mais clareza sobre isso, porque essa é a minha proposta aqui para descomplicar a constelação familiar, trazer mais clareza para vocês poderem ter mais clareza e poder ter mais contribuição, porque essa questão assim, essa questão de não fazer algo e deixar para amanhã aqui, tá na superficialidade, mas isso tem raízes bem profundas, tá bom? Então como é que a gente procrastina, né? Quando a gente sabe o que tem que ser feito e não faz, quando a gente não termina o que a gente começou, e tem aqueles que deixam tudo para a última hora, só faz ali na última hora, na hora que tiver que entregar, né? Tem um mês para fazer um negócio, na véspera de entregar, a pessoa corre lá e faz. Tudo isso é a procrastinação. Só que a primeira coisa que a gente precisa trazer muita clareza para procrastinação é o seguinte: preguiça não é procrastinação, tá, gente? Então a pessoa tem preguiça de fazer, ela não quer fazer, ela não se importa. A pessoa que procrastina, ela se incomoda, ela se sente incomodada, ela sente que ela não fez, é como se fosse uma força que puxasse ela para não conseguir fazer, mas ela fica chateada, gera algumas sensações, assim, uma sensação de não conseguir, né, de invalidar, não sentir-se validado, né? Porque não consegue fazer, uma força que puxa. Agora a pessoa que tem preguiça e não faz, ela não se sente tão chateada, ela só tá com preguiça e vai deixar para depois, às vezes alguém vai fazer para ela. Então preguiça é diferente de procrastinação. Então, primeiro ponto aí que a gente precisa observar. Temos uma outra questão na procrastinação, então trazendo clareza, preguiça e procrastinação são diferentes. Existe também um outro ponto de pessoas que, assim, elas fazem uma lista gigante de coisas para fazer durante o dia, humanamente impossíveis de fazer. E aí chega no final do dia, elas não conseguem concluir aquilo que foi proposto, porque realmente o tempo não foi o suficiente, aquele tempo de vida dela. Então ela fica achando que ela está procrastinando, que ela não está conseguindo fazer tudo que ela está se propondo. E isso não é uma procrastinação, isso é uma falta de organização. Tá? Então, falta de organização também não é procrastinação, porque tem as pessoas que são as que têm preguiça e deixa pra lá, e tem as que querem fazer demais e fica com uma sobrecarga aí. E isso também não é procrastinação. Então, falta de organização não é procrastinação, preguiça não é procrastinação. Procrastinação é quando você se propõe a fazer, né? Mas você não consegue concluir, ou você não consegue, né? Quando você sabe o que tem que fazer, mas você não faz. Quando você não termina o que você começou. Uma outra questão da procrastinação
Então, eu vou começar a trazer algumas raízes para vocês. Muitas vezes, nós somos crianças ali, a gente fica dentro do nosso núcleo, né, familiar, e depois a gente cresce. Então, quando a gente é criança, a gente fica ali naquele lugar e tem sempre as pessoas para fazer pra gente. Até por isso que eu tô te falando, preguiça, essa questão, tem sempre pessoas para fazer pra gente. Geralmente a mãe faz, o pai, se você não fizer, as pessoas fazem. Então a gente precisa também entender essa parte do adultecer, né? Nós somos adultos e os adultos fazem escolhas, adultos têm atitudes, mas muitos de nós, muitas vezes procrastina, você já tem algumas raízes sistêmicas aí, por quê? Fica esperando alguma coisa acontecer para que ela possa fazer. Então, esperando que alguém apareça, esperando que alguém faça para ela, ou alguém chame ela para fazer. Tem pessoas também que só fazem sob pressão, né? Porque ela tá esperando alguém. E o que isso na visão sistêmica traz para vocês? É um olhar aí para vocês começarem a olhar. São as pessoas ainda que estão infantilizadas, esperando o colinho da mamãe. As pessoas que ficam esperando segurança, esperando validação. São pessoas o quê? Que ainda estão buscando o olhar da mãe, né? E ainda acha que ainda faltou alguma coisa ali na sua infância e está esperando o olhar da mãe. Então eu só vou fazer se eu for validado, eu só vou fazer se alguém me pressionar para me fazer. Isso é uma atitude de criança, tá? Assim, apesar de ter muitos adultos que são infantilizados, eu não tô criticando, não tô falando de nada de certo e de errado, porque na visão sistêmica da constelação familiar, a gente não trabalha nesse lugar, nessa consciência pessoal. A gente trabalha numa consciência mais ampla do ser humano, visando ele, não só ele, mas todo o sistema dele. E a gente vem de onde? De um sistema. A gente vem de um pai e de uma mãe. Então, existem olhares mais profundos para as nossas questões. Então, se você procrastina aí, porque você ainda tá buscando segurança, tá buscando validação, se ninguém falar, eu não vou fazer, porque senão depois as pessoas não vão dar valor, ou você procrastina porque se você fizer, aí depois você vai ter que fazer mais do que o outro, vai ter que fazer o seu e do outro, né? E isso é coisa de criança, tá, gente? Isso é infantilizado, porque adulto posiciona, adulto faz escolhas, adulto não fica esperando validação de ninguém, adulto não fica esperando segurança para que as coisas possam acontecer, né? Quem tá ainda buscando muita segurança tá buscando o colinho da mamãe. Espero trazer algumas clarezas aí para algumas pessoas sobre isso, que a gente poder olhar com mais profundidade de uma constelação familiar, a gente entende qual que é a dinâmica, por que você tá buscando essa validação aí, por que você ainda tá olhando para essa questão do colinho da mamãe. E é isso aí, para cada pessoa é um caso, porque a constelação, apesar dela ter a visão sistêmica dela, na constelação ela é única para cada pessoa, né? Porque cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma questão. Então, aí nós vamos para essa parte da procrastinação, então eu vou passar para a próxima. Então, a gente presta atenção aí se a gente ainda tá muito vítima, se nós ainda estamos muito infantilizados, para a gente poder entender aonde que tá a nossa procrastinação, porque eu penso que é muito, né, difícil essa questão da gente poder ir deixando as coisas para depois, isso gera muitas sensações. Mas a gente não pode esquecer também que tem essa parte da neurociência, tá, gente? Não é o que eu vou falar aqui, mas eu só vou trazer um pouquinho de clareza, assim, trazer uma pontuação aqui para vocês, que são os neurotransmissores que a gente fabrica, endorfina, dopamina, serotonina, né, adrenalina, são neurotransmissores, porque a gente, né, ou a gente ataca ou a gente recua. E quando a gente começa a pensar que a gente vai fazer uma ação nos nossos neurotransmissores, a gente começa a criar começa a fazer essas conexões, né? Esses hormônios aí que vão ativar a ação. Se a gente não faz a ação, o que acontece? A gente não tem ação, a gente aciona isso no nosso corpo, mas a gente não tem ação. O que acontece com a nossa mente? Ela fica contando muitas histórias, ela começa a pensar, trazer muitos pensamentos, muitas historinhas. E essas historinhas muitas vezes também podem estar relacionadas a crenças, a questões e olhares lá da sua família. E essa questão de neurotransmissor, eu não vou entrar na questão de transtorno, na questão, por exemplo, que procrastina muito, por exemplo, quem tem transtorno de TDAH, né, que é uma outra questão, que TDAH a gente também constela, olha, né, para onde que está a atenção dessa pessoa aí dentro dessa disfuncionalidade, dentro do sistema familiar dela, mas não é sobre isso que eu estou falando hoje. Mas eu não posso deixar de falar de transtornos, né, principalmente de TDAH, porque uma pessoa com TDAH realmente ela tem muita tendência de procrastinar por causa desses neurotransmissores e ela
pensamento que pensa, mas não consegue fazer o movimento. Então isso aí a gente precisa levantar, mas eu não vou entrar no assunto, mas eu quero trazer clareza para vocês. E quando a gente também, mesmo que a gente não tenha transtorno, a gente vai entrar para fazer alguma coisa e não faz, o que acontece? A gente começa a criar aquele excesso de pensamentos, e muitos desses pensamentos são histórias lá do nosso sistema familiar. Lembrando que a gente vem de algum lugar, né? Que a gente tem um pai, uma mãe, ou quem cuidou da gente, e a gente segue uma estrutura ali, porque a gente aprende dentro daquilo ali. Então a gente tem que prestar atenção nessa questão da procrastinação para a gente poder pensar e olhar para tudo isso. E aí a gente precisa aqui, então quais são os pensamentos que surgem quando a gente vai executar uma ação? Eu faço porque eu sou obrigado? Às vezes você tá fazendo as coisas aí porque é obrigado, porque tá obrigado, não tá leve para você. Quando tá obrigado, gente, não está no seu lugar. É outra questão sistêmica aí que a gente precisa falar, que a gente no sistema familiar, a gente tem o nosso lugar. Todo mundo tem seu lugar no mundo e a gente precisa ocupar esse lugar. Isso é muito importante, né? É uma lei de sobrevivência que é a hierarquia, né? Nossos pais vêm primeiro, a gente chega depois, que é por ordem de chegada. Então todo mundo tem o seu lugar de acordo com a ordem de chegada. E quando a gente está fora do nosso lugar, as coisas ficam muito pesadas pra gente. A gente está fora do lugar. Então quando a gente está fazendo algo aí e porque porque eu sou obrigado, porque eu tenho que fazer, já tá gerando uma sobrecarga. E aí é bom olhar se você tá fora do seu lugar. Se você estiver no seu lugar dentro do seu sistema familiar, encontre o seu lugar na família, que você encontra o seu lugar no mundo. Tá bom? Esse é um slogan, porque é bem assim. Então, qual que é o meu lugar na família? Meu lugar na família, meus pais são grandes e eu sou pequeno. Tá bom? Eu entendendo, não na função pai, mas na vida que os pais vêm trazendo para vocês. Claro que não temos pais perfeitos, nem mãe perfeita, nem pai perfeito, mas eles são maiores, por quê? Porque eles são portadores da vida, então nós somos pequenos. Então quando nós julgamos, criticamos ou temos dó dos nossos pais, nós estamos fora do nosso lugar, porque a gente acha que a gente é melhor, a gente acha que a gente é maior, a gente quer salvar, quer resolver os problemas dos nossos pais. Lembrando que quando a gente nasceu, os nossos pais já existiam, né? Eles já tinham nascido, eles já existiam. Eles já tinham existido, eles já estavam aqui. Aí a gente chega e quer resolver os problemas deles. Então sai fora da ordem. Então eu faço as coisas porque sou obrigado, porque é obrigação, porque tem que fazer. Vamos prestar atenção, tá dentro do seu lugar? Tá no seu lugar? Tá sobrecarregando? Se estiver sobrecarregando, estiver pesado, tá fora do lugar, tá bom? É bom olhar isso. E quando a gente sai desse lugar, por que tem a ver a minha mãe com o meu trabalho, por exemplo? Porque quando a gente sai fora, dentro desse lugar, por isso que eu falei, encontre o seu lugar na família, encontre o seu lugar no mundo. Porque se você está fora do seu lugar na sua família, você está fora em todos os lugares, em todas as suas relações, você vai estar fora do lugar. Então, isso é muito forte, muito sério, e a gente precisa olhar. Então, tem outra coisa também, que às vezes a gente tem os ganhos secundários, né? A gente tá na nossa compensação cega, né? Que é um movimento aí de amor cego. Quais são os ganhos e benefícios que terei fazendo e executando isso? Porque às vezes a gente fica chateado porque a gente não faz, mas a gente parar para pensar se existe alguns ganhos secundários ali que você tá ganhando para você. Pode ser ganhos assim claros, por exemplo, se eu fizer tudo na frente, depois eu vou ter que trabalhar mais. Aí a pessoa não quer fazer. Pode ser um ganho assim simples, né? Se eu fizer antes de alguém chamar, pedir, eles não vão ver o que eu tô fazendo, vai achar que é fácil. Então, para me mostrar que é difícil, eu vou pedir eles deixar eles me pedirem para parecer que é difícil. Pode ser uma coisa bem assim, fácil de identificar esse sentimento secundário. Mas pode ser também um ganho secundário dentro do seu sistema familiar, uma lealdade familiar sua, de olhar para um amor cego, uma questão do seu sistema, por exemplo, que não foi concluída, que você acha que deveria ter sido diferente, né? Você entra em julgamento ali. E o que acontece quando a gente acha que está faltando algo? O sistema familiar precisa ser coeso. Então a gente vai olhar para aquilo e vai repetir a história. A gente vai fazer diferente, vai querer fazer de novo. Então aí você tá ganhando na procrastinação. Aonde que é o seu ganho secundário? Você tá honrando o seu familiar, você tá no movimento de amor cego. E é esse movimento que a constelação familiar faz. Ela tira você desse movimento de amor cego para esse movimento que vê. É um movimento que
consegue ver. Por exemplo, vou trazer um exemplo aqui para vocês, até trouxe a mesinha aqui, porque eu falo, mas depois não fica tão claro quando a gente não exemplifica. Por exemplo, aqui tá você. E aqui tá a sua vovó, vou pôr a vovó e o vovô aqui, né? É um exemplo assim de constelação mesmo, tá, gente? Aqui tá, aqui, ó. A pessoa tá aqui, né? E ela que não consegue concluir os estudos dela, ela não consegue ir pra frente, e ela estuda, mas não termina a faculdade. E aí no final, na hora que vai pegar, ela não consegue, começa a fazer os cursos e não para. E aí pra onde que ela tá olhando às vezes? Ela tá olhando aqui, ó, eu vou pôr a avó. Pra vovó dela, que não pode estudar. A avó às vezes quis muito estudar, e a avó não pôde estudar. Então ela fica olhando aqui, não, vovó, eu vou fazer diferente aqui pra você, eu vou estudar, mas olhando pra falta da vovó, né? E por que eu não posso olhar pra falta? Não faltou mesmo estudo? Não, porque foi como tinha que ser. Pra cá, atrás, eu não vou conseguir mudar nada. Eu vou conseguir mudar só daqui pra frente. E se eu ficar olhando pra trás, achando que faltou, coitada da minha avó, ela não pode estudar. Você tá olhando pra força da sua avó? A sua força vem da sua avó. Aí você vai olhar pra sua avó como uma coitada, como menos. Ah, o pai da minha avó não deixou ela estudar e poderia ter estudado. E você vai entrar em julgamento com esses que vieram antes. Isso vai trazer pra você o quê? Uma compensação, uma lealdade sistêmica, que em vez de você estar olhando para frente, você vai ficar olhando para trás. Você não olha para frente, você fica nesse movimento de amor cego. Então, qual que é o seu ganho secundário aqui na compensação cega? O seu ganho secundário aqui na compensação cega é querer repetir a história da sua avó porque sua avó não pôde, porque faltou para sua avó. E aí, qual que seria o olhar? O olhar é sempre para o mais, o olhar é sempre para a vida. Para trás, não vamos mudar nada, mais pra frente podemos fazer um pouquinho diferente. Ok, a minha avó não pôde estudar, mas a vida foi passada adiante. Eu estou aqui hoje eu posso. Então hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, vou olhar pra vida e vou adiante. Espero que vocês entendam, porque é uma linha muito tênue, mas um olhar de falta, porque faltou, porque a vovó não pôde, coitada da vovó, mas olhar para não, a vovó mesmo sem estudar, ela conseguiu fazer o que precisou, cuidou dos filhos dela, teve a força, mas hoje eu já posso, né? Ela já abriu caminhos para que eu possa ir para frente, então não tá faltando. E você não tá achando que a sua avó é menos, você tá achando que sua avó é vovó grande, não pôde estudar, queria, sonhou, porque nós somos continuações de histórias, mas nós continuamos as histórias para a vida, pra frente. E aí muitas vezes, se alguém do nosso, né, a gente do sistema às vezes não conseguiu concluir algo, a gente também não quer concluir nesse movimento de amor cego. Por que a gente fica nesse movimento de amor cego? Porque a gente quer pertencer a esse sistema. Estou dando exemplo de estudo, que é muito comum isso. De ficar rico, né? A pessoa procrastina tudo isso. Por quê? Porque o sistema dela familiar, muitas vezes, por exemplo, as pessoas são todas muito simples. Vou falar de dinheiro aqui, né? As pessoas são todas muito simples. E toda vez que a pessoa vai romper, ela precisa fazer um movimento ali pro sucesso, para ela romper aqui, ela não vai, ela recua, ela procrastina, ela volta. Por que ela volta? Para pertencer a esse sistema familiar. E aí ela fica dentro da cerquinha da família dela, ela não expande um pouquinho mais, sem pensar. Isso é um movimento de amor cego, porque como que seria o amor que vê? Pensando que cada geração que chega, ela vai rompendo um pouquinho a cerquinha mesmo, porque é assim que os sistemas familiares, é assim que a vida vai sendo passada adiante. Mas, por exemplo, uma pessoa, a família é muito pobre, aí ela vai romper e ser rica. É um caminho solitário, é caminho para adulto, né? Porque adulto vai ter que assumir culpas de ser diferente, de fazer diferente, de romper com movimentos diferentes dentro desse sistema familiar, diferente da sua família. Mas isso não faz ela deixar de pertencer e não faz ela melhor ou pior do que ninguém. Ela está só rompendo essa cerquinha aqui da família para poder fazer um pouquinho diferente, abrindo espaço para os que vão chegar depois. E a gente é o sonho dos nossos antepassados, né? Se a gente vem de famílias aí de muitas questões, eu tô falando do dinheiro, né? Com muita dificuldade financeira, como seria, né? Os descendentes poderem prosperar e conseguir passar a vida adiante. Mas muitas vezes a gente fica nessa lealdade invisível para a gente poder pertencer a esse sistema e não avança, procrastina. Tudo que vai fazer você ganhar dinheiro, o trabalho que você for fazer ali, você vai ter sucesso, você não quer, porque você quer voltar. Aí eu vou dar exemplo, por exemplo, pessoas que ganham na loteria, faz aquele tanto de coisa, depois fica pobre de novo, perde todo o dinheiro, né? Não consegue administrar, procrastina naquilo ali para ter que voltar, perder para poder voltar e se sentir pertencente ao seu sistema familiar. Então, se eu fizer isso que me propus,
a fazer, se eu ficar livre disso que me propus a fazer, tá fora do lugar. Então você faz as coisas para ficar livre, tá fora do lugar, tá, gente? Preciso fazer porque todos fizeram. Ninguém é obrigado a nada. E tem mais isso. Muitas pessoas, por exemplo, profissão. É muito comum isso em profissão. Procrastinar no trabalho, na profissão. Porque às vezes estão os ganhos secundários. Por exemplo, um sistema familiar que todo mundo é médico. Aí a pessoa tem que ser médico. Ninguém foi diferente. Ninguém fez diferente. Aí a pessoa, não, eu vou fazer porque todo mundo da minha família é médico, eu também vou ser médico. Você quer continuar ali, naquele lugar de médico. Isso às vezes você vai trabalhar e aquilo ali não vai te... Você não vai levar muito aquela carreira pra frente. Por quê? Porque você já tem um ganho secundário, que você é aqui pra pertencer, né? Você vai acabar procrastinando ali na sua profissão e não vai conseguir fazer diferente. E aí eu vou trazer mais uma clareza sistêmica pra vocês, que a criança é inocente. É sim, porque as crianças, elas estão dentro de uma família, elas são cuidadas pelos pais, ou quem cuida daquela criança, ela é inocente. Mas os adultos, eles não são inocentes mais. Adulto não precisa ficar onde não quer ficar. Adulto pode fazer escolha mesmo que isso custe. Porque a vida custa, né, gente? E vida de adulta custa mais, porque nós precisamos fazer escolhas. A gente tem que escolher fazer isso aqui, escolher fazer isso aqui. Nós não podemos ficar parados, porque a vida anda pra frente. Então, quero trazer clareza que sempre o movimento é pro mais, tá bom? Então, assim, a gente tem procrastinação até de, por exemplo, desfazer das coisas, né? Eu já atendi pessoas que têm essa dificuldade de desfazer de coisas antigas, vai ficando... Acumuladores, são procrastinadores, né? Acumuladores. Aí você vai olhar dentro de uma constelação familiar ali, são pessoas que, família, passaram muita dificuldade na guerra, tiveram que sair dos seus países, né? Sem dinheiro, para começar a vida em outro lugar. Então, a pessoa, ela carrega essa memória ancestral ali, de acumular as coisas, de procrastinar, de ter que acumular tudo e não conseguir avançar muito. Por quê? Porque ela ainda está olhando nesse movimento de amor cego lá para os seus ancestrais que saíram lá da guerra. E às vezes são 2, 3, 4 gerações para trás. Então a constelação traz essa clareza, né? Essa questão do estudo eu já falei. Então, faço porque todos fizeram, isso que eu falei pra vocês. Então prestem atenção se o que tá difícil pra vocês fazerem, o que tá difícil pra vocês concluírem, é porque todo mundo tá fazendo. E aí é hora de você assumir a sua responsabilidade, assumir a culpa de poder fazer por você, dentro da sua identidade, dentro do que vibra dentro do seu coração. Então muitas vezes a gente tá procrastinando nesse lugar. Por quê? Porque a gente quer ser inocente. A gente quer ficar na inocência, a gente não quer assumir a culpa de adultecer, que pode dar certo, mas também pode não dar tão certo assim. Mas é a vida, isso chama vida, tá? Faço porque meus pais querem que eu faça, tem isso também. Muitas vezes a gente tá fazendo uma coisa que a gente não gostaria de fazer, mas a gente tem que fazer pra agradar o pai, pra agradar a mãe. E faz parte da vida adulta, polêmico que eu vou falar. Faz parte da vida adulta desobedecer dos pais. Porque na hora que você é criança, você é inocente, você tem que obedecer os seus pais. Na hora que você crescer, você com muito amor, você vai receber tudo que sua mãe te ensinou, tudo que seu pai te ensinou, mas você vai fazer as suas escolhas. Você não tem que fazer mais as escolhas do seu pai. Quem fica obedecendo papai e mamãe é criança, quer ficar na inocente, não pode desobedecer, mas você tem que entender que você é adulto. O adulto, ele precisa ter a identidade dele. Claro que você tem a sua mãe com você, seu pai com você, tudo que eles te ensinaram, mas você vai ter que criar as suas próprias experiências. Então, o adulto desobedece pais. Ele vai ter que desobedecer, ele vai ter que fazer do jeito que ele acha que precisa ser feito. Vai dar errado, vai dar certo, mas igual eu falei, movimento, vida. Faço o que preciso fazer igual a eles. Quem da sua família não concluiu algo? Isso é interessante a gente saber, né? Quem da sua família não teve a oportunidade de fazer aquilo que você está fazendo? Igual eu falei dos estudos, né? Da questão de prosperidade, aí você fica procrastinando. É o mais comum aqui disso, né? Pessoas que você vai percebendo aí o que eles não tiveram, para a gente poder entender. Então, presta atenção nessa questão das histórias familiares. A gente pescar essa questão da criança, que eu falei também, né? Da gente querer ir no colinho da nossa mamãe, as nossas lealdades dentro do nosso sistema. Temos também questões que é um assunto muito polêmicos aqui, mas são pessoas assim que elas sempre estão abortando os seus projetos, né? Então a gente precisa olhar aí para os abortos, que é uma outra questão muito profunda, né? Tanto os provocados
condos espontâneos, que isso, eles todos pertencem, precisa ter um lugar aí dentro do sistema familiar. Quando eles não têm, os filhos ficam fora da ordem, o sistema fica todo em desequilíbrio porque um lugar fica vazio e isso cria uma procrastinação dentro do sistema familiar. Que as pessoas começam, mas elas não terminam, elas não concluem os projetos, porque os projetos todos são abortados. Então é uma questão que a gente olha muito e é muito comum na constelação familiar. Outra questão que a gente traz também na constelação familiar, que a gente vê muito aqui nos movimentos da constelação, é o seguinte: a mãe, né, ela gesta o filho, a mãe, ela carrega o filho ali dentro da barriga, ela nutre esse filho aqui, né, essa criança, a mãe, ela que faz isso, porque ela abre a porta do mundo. Deixa eu pegar um pequenininho aqui, ela abre a porta do mundo pra gente poder chegar. Só que tem uma outra questão aqui, que é assim, só que o pai, através da mão da mãe, que a mãe dá esse filhinho, deixa esse filhinho ter acesso a esse pai, e aí esse filho é através da mão do pai que ele vai pro mundo. E o que é essa energia paterna dentro do sistema familiar? É as suas pernas, é tudo que você faz para ir longe, para caminhar longe, para romper, ir para frente, né, e fazer algumas coisas. Então, quando a gente ainda tem muitas questões com o nosso pai, ou não teve nem acesso ao pai, porque muitos de nós aqui, o que tem dos pais é a falta, né? Vive na falta, então não consegue ir muito pra frente, procrastina demais. Por quê? Porque o pai faz você ir pra frente. Se você não tem esse masculino, né? Eu falo pai, mas esse lado masculino bem forte dentro de você, você não consegue caminhar muito longe. E aí você procrastina. Por quê? Porque você procrastina, porque aí você vai parando os seus projetos e para não poder não avançar muito na vida. Então também tem essa relação dessa força masculina. E como é que a gente trabalha com esse masculino aqui dentro da constelação familiar? Encontre o seu lugar na família, encontre o seu lugar no mundo. A gente volta aqui para trazer um movimento de reconciliação com o pai. A gente olhar, entender, né, da onde que as coisas, aonde que as coisas aqui, o amor foi interrompido, onde que foi rompido esse fluxo de vida, para que a gente possa liberar esse fluxo para vida, para frente. Então é outro movimento ainda, que é a questão com o pai. Quando você não rompe, não vai, tá? Então a gente precisa prestar atenção em tudo isso, trazer isso, né? Então, pode ser também essa questão de histórias da família, né? Que você fica com as crenças da família, cheio de ponto de vista, cheio de medos, cheio de questões que é da família, porque cada família também tem a sua forma de funcionar. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje sobre procrastinação, para que vocês possam trazer clareza, poder entender, trazer questionamentos, entendendo aqui a constelação familiar, ela não está aqui na superficialidade, porque essa questão de procrastinar, ela traz alguns sentimentos para vocês, ela traz para alguns, traz culpa, as pessoas se sentem culpadas, se sentem inválidas, né, sente que não... Até coloquei aqui, ó. Sente, né, um nível de estresse muito alto. Elas sentem medo de assumir responsabilidade que não são delas. Tudo isso tem uma raiz sistêmica, tá? Comparações, né, no ambiente. Então a gente precisa... A comparação também é uma questão que a gente olha muito aí, que é uma questão com a mãe, que a gente tá sempre comparando. A gente precisa curar tudo isso para poder diminuir as invalidações que eu falei, né? Que a gente querendo o cansaço excessivo de pensamentos, deixando de fazer o que precisa ser feito. Capacidade, sensação de incapacidade, falta de posicionamento e paralisação. Então, procrastinar é uma coisa muito desagradável, porque realmente é uma força que está te puxando para trás e você ir num movimento de compensação para trás. Você não está conseguindo avançar para a vida. E para quem procrastina, tem solução. Procrastinação tem solução. A gente precisa entender aonde que é a causa da procrastinação. Numa live de 30 minutos, realmente eu não vou conseguir solucionar essa questão para vocês, mas eu acredito que aqui eu já consigo trazer alguma luz para alguns de vocês, para vocês começarem a ter clareza sobre isso, começar a entender que existe uma dinâmica sobre isso, né? Às vezes também eu posso trazer luz para algum que tá achando que às vezes tá procrastinando, mas às vezes tá com preguiça de começar um projeto, ou tá achando que tá procrastinando porque tá na organização, tá no excesso de coisas que tem para fazer e tá achando que tá procrastinando. Não é um procrastinador, realmente tá com muito excesso, mas provavelmente quem tá com muito excesso de coisas para fazer obrigada, Isaura. Para quem tá com muito excesso de coisas para fazer, tá sobrecarregado, tá fora do lugar no sistema familiar, porque quem tá sobrecarregado
tá fora do lugar. Então a gente trazer com muita amorosidade, entendendo que tudo tem raiz, tudo tem questão, para cada um é uma raiz, né? A gente só consegue ver isso quando a gente abre esse campo fenomenológico da constelação familiar para olhar, mas a visão sistêmica da constelação familiar, ela já consegue trazer muitas clarezas para as pessoas. E esse é meu intuito aqui, de trazer clareza para vocês conseguirem trazer um olhar mais amplo. Esse é o meu propósito com essas lives aqui para vocês, entende? Trazer para vocês um pensamento mais sistêmico, tirar vocês aqui só desse individual e ampliar vocês uma visão um pouco mais ampla, pouco não, bem mais ampla, para você entender que você faz parte de um sistema familiar, né? Você faz parte de uma alma familiar. Então, tudo isso está interligado em você e tudo isso impacta na sua vida de forma direta, né? No fluxo da forma como a sua vida pode fluir. Então, gente, isso é muito bonito e é muito bacana de trazer para vocês, porque eu tenho percebido, né, algumas pessoas até falam, nossa, Ludmila, eu já tô vendo as coisas de forma diferente, já tô ampliando, e esse é meu propósito aqui. Então, se vocês acharem que tem alguém que procrastina, compartilha essa live, eu vou colocar ela no YouTube também, compartilha, traz para as pessoas, vamos trazer clareza para as pessoas, trazer esperança para as pessoas entenderem que as coisas podem ter outros olhares, né? A constelação familiar é apenas um novo olhar para a mesma vida. E esse é meu intuito aqui, de trazer uma luz para vocês, uma clareza, um acalento no coração de vocês e a gente poder começar a nossa segunda-feira, a nossa semana aí, andando, caminhando para frente, caminhando para a vida, porque a vida é movimento, a vida é viva e a gente precisa caminhar para mais. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta aqui, pode me chamar no direct, estou à disposição sempre de vocês, porque eu estou caminhando para frente, estou caminhando para mais e a gente está querendo fazer e construir aí um mundo melhor. Tá bom? Então, muita gratidão para quem esteve aqui hoje nessa live. Fiz ela com muito amor, né? As pessoas pensam que a gente chega e fala, mas não é assim, tá, gente? Toda live que a gente vai fazer tem uma preparação, tem um estudo antes, tem uma pesquisa de qual assunto que a gente vai falar e todo um estudo por trás para que a gente possa trazer o nosso melhor aqui. É assim que a gente se constrói, é assim que a gente consegue trazer para as pessoas com mais amor. Claro que é muito amor, mas muita dedicação, muito estudo para que a gente possa construir, né? Eu faço minha listinha aqui, pra você ver que eu fico lendo aqui, tá tudo aqui no tablet, tô aqui, eu faço uma aula toda programada, toda construída, toda costurada, para que vocês possam entender. Então não é nada solto, a gente tá aqui sempre preparando para poder trazer o melhor para vocês. Gratidão, gratidão, Isaura, querida, gratidão a todos que estiveram aqui até o final, assistir essa live, quem tá chegando agora, essa live vai ficar gravada, eu vou colocar ela aqui agora. Assista, não deixem de assistir, porque a gente poder olhar para nossa procrastinação, tá bom? Um beijo grande, ótima semana, até a próxima segunda-feira.